que trabalhava na Lei Aldir Blanc, comigo, em 2021. O técnico por trás de todo o auxílio dado ao município de Araruna foi Normando. Ele foi quem nos deu as bases para podermos aplicar a Lei Aldir Blanc. E dessa vez a Lei Paulo Gustavo. E as sugestões de vocês também, tá certo? Então, eu peço a vocês que tenham calma, paciência e que a gente possa ter uma boa reunião, tá certo? Aí, Normando, se você quiser, pode dar a introdução, daqui a pouco eu vou voltar aqui. Mas tem uma dimensão diferente dela, da lei Aldir Blanc, que é relacionada à continuidade. A lei Aldir Blanc, ela tem uma coisa mais pontual. Antes de qualquer coisa, você já ouviu falar da lei Paulo Gustavo? Só na promessa que ia chegar. Certo. Desde quando você não fala? Um ano. Não, eu tenho 11 meses. Quem mais alguém escutou falar sobre a lei Paulo Gustavo? Aprovada no Congresso Nacional no primeiro semestre de 2022. Por isso vocês viram desde o ano passado eu vou falar sobre ela e na esperança de que ela se materialize, não é isso? Sim. Ela, na verdade, foi ao canal desde o primeiro semestre de 2022. Em relação aos artistas, o que a gente pede, sugere e recomenda para vocês é que vocês, enquanto indivíduos que atuam no segmento artístico, seja lá qual for, vocês tentem se organizar de forma coletiva, um pouquinho mais estruturada. Quem é da música, quem é do artesanato, quem é da dança, quem é do teatro e assim sucessivamente. Para quê? Porque a lei, tanto a lei Paulo Gustavo, como a lei Aldir Blanc também, vai sugerir, induzir e querer, mais do que isso, que exista instâncias deliberativas da cultura dentro de cada município. Então, por exemplo, para os municípios que não têm conselho, vão passar a ter. Para os municípios que não têm fundo de cultura, Aqui tem conselho de cultura. Para os municípios que não têm fundo de cultura, vão passar a ter fundo de cultura. Para os municípios que não têm secretaria, passam a ter secretaria. Então, essas coisas aí são importantes porque vão, de fato, ilustrar a política pública na perspectiva de continuidade. É diferente de uns recursos que chegam, hoje acabou, cada um realiza a atividade que foi realizada lá no final de 2021 e morreu a história. E não é isso que a gente quer. A gente quer que exista um fluxo contínuo, permanente, e que esse fluxo contínuo e permanente seja capaz de impulsionar a atividade cultural que você desenvolve. Você está conseguindo entender? Sim. Está dando para pegar? Pronto. Então o que é que acontece? Qual o mecanismo que vai funcionar? Também vai ser através dos editais. Né? Aí, quando eu falo da questão do coletivo, eu quero frisar que é importante destacar um detalhe. Os processos vão se dar a nível de editais. Né? Então, do mesmo jeito que você se lembra, como é que foi lá na Aldir Blanc, teve editais, tivemos. Pronto, aqui na Paulo Gustavo também teremos editais. No mesmo formato, da mesma maneira. E aí, dentro dessa lógica dos editais, vocês vão ter que compreender duas situações. A Paulo Gustavo tem uma lógica um pouco diferente da Aldir Blanc 2. Não é a Aldir Blanc igual, a Aldir Blanc já passou. A Paulo Gustavo vai ter um enfoque na lógica do audiovisual. Por quê? Porque 70% aproximadamente de onde advém o recurso, ele vem do fundo setorial do audiovisual. Então, o município vai ter possibilidade de investir no audiovisual da cidade. Mas aqui a gente não tem a produtora, como acontece nos municípios pequenos. Não tem sala de cinema. A gente não tem produtora, a gente não tem sala de cinema, a gente não tem teatro, a gente não tem muita coisa. Joia. O fato de não ter é aquela velha historinha. O cara não tinha uma moto. Porque eu não tenho uma moto, eu nunca vou ter uma moto? Não se aplica, né? Moto é um exemplo bem fácil para a cidade do interior, porque cidade do interior moto e menino. Tem muito, né? Cachorro. Moto, menino e cachorro. Moto, menino e cachorro, cidade do interior tem muito. Então
por exemplo, lá na Paulo Gustavo, nós vamos ter recurso à produção de audiovisual. Olha só. A Lei Paulo Gustavo em Araruna, o recurso é R$206 mil. Certo. Aí tem aqueles artigos, né? Apoio à produção audiovisual, 109 mil. Aquilo que você falou, 75% dos recursos. Veja a minha pergunta. 109 mil é para apoio a produções audiovisuais. 24 mil apoio à sala de cinema. 12 mil para capacitação, formação e qualificação no audiovisual. Apoio a cineclubes e a festivais e amostras. E 25% do recurso, digamos, É para os outros segmentos. apoio às demais áreas da cultura que não audiovisual, 59 mil. Minha dúvida é, me pareceu muito semelhante esse trecho, apenas 25% com a Lei Aldir Blanc. Porque eu fico pensando nos outros 75% dos recursos, como é que eu vou encaixar os músicos e os artesãos para receber esse dinheiro? Como seria se no caso da produção audiovisual? Porque a parte que está destinada a o que não é audiovisual é a menor parte, 25%. Então como é que os músicos, os artistas em geral, como alguém com uma banda de música, um tecladista ou artesão, que se dividiam os editais da Lei Aldir Blanc, como é que eles poderiam se dividir dentro desses editais aqui, se 75% dele é audiovisual? A dúvida é essa. A pergunta digamos assim, de certa maneira, é simples. Acho que é a maior pergunta que você encontra, né? É simples de ser respondida. Hoje em dia tem quanto? Tem quanto hoje em dia? Porque o valor total. Dinheiro. Você tem quanto de recurso? Zero. Lá no PT. Gritando socorro. Então vamos para começo de história. Você está partindo do 00, né? Quem parte do 00 e chega em 10 já não está mais no 00, não é verdade? Sim. Quem parte do 00 e chega no 20 já também, já tem alguma coisa, não tem? Bem, quem está chegando lá praticamente são 70, quase 30. Quem está partindo do 0 chegando em 30 está com alguma coisa, não está? Sim. Pronto, beleza. Então, primeiramente, esse detalhe é esse. Segunda questão. Por que 70% vai para o audiovisual? Beleza, por um motivo simples. No Brasil todo, o recurso foi oriundo do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, isso não é invenção da Prefeitura, não é invenção do governo do Estado, não é invenção nem do governo federal, não é invenção de nada. Era aquela história. O dinheiro que tinha disponível eram dois. O dinheiro que estava no Fundo Setorial do Audiovisual e no Fundo Setorial da Cultura. Acabou-se. Beleza? Então já fica claro, né? Então é aquela história. Eu estou sendo injustiçado. Bem, tu tem quanto hoje? Pronto. Então você não vai poder dizer que na parte você está sendo injustiçado. Isso é a primeira questão. Segunda, na Lei Aldir Blanc, que vem este ano, no segundo semestre, vocês vão ter mais outro recurso, em torno mais de 180 mil reais, que vai ser destinado de forma semelhante ao que foi na Lei Aldir Blanc 1. Então, volta a pergunta: vocês estão no zero? Estão no zero? Vocês não estão mais estáveis, né? Então, comecem já a tranquilizar o coração para aquela historinha. O ser humano é muito dado a uma coisinha que é reclamar, mas é pouco dado a compreender o que temos disponível. Primeira questão, certo? Então, na Lei Aldir Blanc 2, que virá esse ano, então em 2023, não é isso? Pronto, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, caramba! Então até 2027 a gente vai estar conversando sobre essa mesma historinha? Vamos! Agora aí vai demandar algumas coisas. O teu fazer artístico nos últimos anos, nos últimos tempos, tem se mantido da mesma maneira? É uma pergunta que você pode e deve responder para você mesmo. Eu estava na cidade lá chamada Catolão, São Bento. Tinha um camarada lá que era secretário. Uma conversa informal, a gente estava conversando. Aí o rapaz estava conversando por lá. Então ele disse bem assim, disse, olha, tem fulano de tal. Pensa um camarada que vai para uma reunião para fazer zoada. Quando tratar um camarada para fazer zoada, confusão,
ele é o homem. Ele é o homem. Aí o outro pegou e disse, rapaz, isso é verdade. O camarada para fazer isso lá não tem que entender não. Agora também tem uma coisa, ele toca faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos. Se num show ele tocar 10 músicas é muito. E das 10 a 8 é desafinada. Pronto. Aí o que é que isso reflete? Reflete aquela historinha do cidadão que se diz artista, que é artista, mas não atualiza o seu fazer. Ele não se recicla, ele não estuda, ele não ensaia. O ensaio dele é tomar duas. Ele acha que isso a vida todinha vai dar certo. Esse trabalho de produção audiovisual, desse dinheiro, 75% dele, poderia ser feito como se fosse um documentário, por exemplo, sobre a banda de música. Aí os artistas estariam contemplados nesse tipo de não, o artista não vai ser contemplado, vai ser contemplado no documentário. Quem produziu o documentário? O artista em si não. Não. Porque aquela velha história, quando um cidadão vai lá fazer a apresentação musical dele, quem é contemplado não é ele. Então, no caso, 75% dos recursos é para quem? Não é 75, é 71. Pronto, tudo bem. 70. A maior parte, 3/4 basicamente, é para quem é cineasta, produtor de audiovisual. Então quer dizer que os outros 25%, 30% é para eles aqui. Com certeza, mano. É isso que eu Não estou quer dizer que, perguntando. no caso, o recurso que está vindo é uma forma de montar algum documentário, para divulgar o trabalho e o artista ganhar em cima disso, né? Ou vai O artista não ganha em cima disso. Quem vai ganhar em cima desse 75% é quem fizer o documentário. Mas se o artista fizer o documentário dele mesmo, por exemplo, aqui. Você é cinegrafista, você é do mundo do audiovisual? É fácil. Tem. Produz conteúdo no Instagram. Aí já é outro departamento que a gente quer entrar. É que é assim. O que é que a prefeitura pode fazer? Porque é aquela velha historinha. Como é que a gente pode tentar manter-se fiel à lei, mas fazer as coisas de forma correta e também adaptar à realidade? O que é que a maioria das prefeituras que estão na reeducação vem desenvolvendo a ideia de fazer o seguinte: dividir esse recurso do audiovisual em 3 níveis: o iniciante, o amador e o profissional. Se você divide isso em 3 níveis, você consegue colocar toda a cidade, em todo lugar, você tem gente que é Instagram, tem gente que é TikTok, tem gente que é YouTube, tem gente que é blogueiro, tem gente que faz todo esse tipo de coisa. Faz, beleza. E ele faz com o celularzinho dele, não é isso? Joia. A lei traz recursos para formação e capacitação e essas coisas do gênero. Beleza. Então, por que não essa formação ser direcionada para esse público recebe essa formação, e esse público, ao passo que recebe essa formação, faz o curso, que a prefeitura vai contratar, pode contratar um cineasta, pode contratar uma produtora, destina a carta. Então, no caso, quem vai ficar com o recurso do município é alguém de fora. O que vai ensinar, claro. Bem, assim, aquela história, política, vamos supor o seguinte: se a minha Araruna, se você, se o prefeito resolve construir um hospital, beleza. Quem vai construir? Vai ser uma firma de Araruna? Não. Então, assim, essa coisa. Hã? A não ser que tenha uma firma. Então, eu quero dizer assim: Se for já antes dos Felipe, ele faz. a gente tem que preocupar, a gente tem que pensar na questão da política pública e o efeito dessa política pública e pensar, ter a compreensão de que ela é permanente. Se a gente não tiver essa compreensão de que ela vai ter continuidade. Ô Normando, por exemplo, está lá no artigo 2º que 24 mil seria para a sala de cinema. O município não tem. Então a prefeitura iria usar aquele dinheiro para construir a sua sala de cinema? Bem, a sala de cinema tem lá, sala de cinema, não só sala de cinema, mas tem sala de cinema, cineclube, se você for detalhadamente, você vê que também tem possibilidade de fazer Apoio nas salas de cinema. Então, no caso, são as que já existem. Calma. Apoio, quando você chega dentro da lei, você vai ver os detalhamentos. Podem ser espaços de itinerante, cinema, pode ser público ou privado. Como é que vai ser isso? É aquela história. A prefeitura define juntamente com vocês. Beleza. Aí, o cineclube existe? Bem, venhamos
fazer qualquer construção digna, você teria que gastar mais de 100 mil reais. Beleza? Então não faz sentido pegar, canalizar esse recurso. Jóia. Aí você chega e diz que tem esse total de 180 mil. 180 mil total, tá certo? 206. 206 mil, pronto. 206 mil. Como é que vai ser feito? A prefeitura vai receber 206 mil. Jóia. Vai ser criado um comitê de aplicação e assim, o comitê de aplicação do recurso vai definir algumas coisas que esse comitê de aplicação é interessante se é composto pela prefeitura e pelo setor artístico. Então, por isso que eu disse que é bom que vocês se organizem em categorias, para que o segmento A seja representado por Joãozinho, o segmento B seja representado por Mariquinha, o segmento C seja representado por Músicos, artesãos, etc. Beleza, aí a prefeitura define a quantidade de segmentos, 3, 4 segmentos, define a quantidade de representantes do setor público, montamos o comitê de trabalho. O recurso que chegou, ele tem possibilidade de ser remanejado? Tem, beleza. Se você tem lá em torno de. Você quer em torno de 100, ver os dados? em torno de 100 mil reais é para produção específica de audiovisual. Joia. A prefeitura vai receber esse recurso para isso. Beleza. Mas ela, em comum acordo com vocês, acha interessante investir em espaço permanente de cultura. Por exemplo, para quem tem esse espaço aqui, a gente queria climatizar esse espaço. Pode-se utilizar esse recurso? Pode. Pode-se utilizar esse recurso para comprar data show, para comprar projetor, para comprar essas coisas? Pode. Agora, o que é que se faz? O que é que se faz? O recurso chega. Depois que o recurso chega, a prefeitura chega e faz um remanejamento desse recurso de, por exemplo, 100 mil reais aproximadamente para a produção de filmes. Joia, a prefeitura acha que é muito. Tudo bem. Ela tira desse recurso lá 20, 30, 40 mil reais e remaneja para a compra de equipamentos que vão ser úteis para o setor cultural. Pode ser feito? Pode. E atende a todo mundo? Atende. Então, é aquela velha história. Se a gente pensar com inteligência e com um certo desapego, a gente vai conseguir viabilizar várias possibilidades e vai funcionar todos os setores. Licença. Boa tarde. Bem, pelo que eu entendi aí, a gente vai entrar no consenso para contratar uma empresa para que possa nos capacitar para que no próximo ano a gente consiga fazer as nossas curtas, médias e longas metragens. Digamos assim. A pergunta que foi feita foi, ele mesmo fez. Se for na parte amador, por exemplo, nós temos aqui Sorrisal, a família deles, que trabalham com audiovisual. Eles mesmos produzem o material deles para uma TV web. Eles se encaixam e já recebem alguma coisa para isso ou não? Precisa vir alguém de fora para capacitar, que eu acredito que fazem muito bem o trabalho deles, para que eles possam ganhar só o próximo ano. Essa é a minha primeira dúvida, licença. Segunda dúvida, nós temos Josimar aqui, que também na cidade trabalha com audiovisual. Será que ele mesmo não poderia fazer um curta do senhor aqui presente e cada um deles ganhar o seu e Josimar também, pelo seu trabalho, mais do que justo, também ganhar o dele? É a minha segunda dúvida. E a terceira, parabenizar a secretaria pela atitude. Quando eu entrei em contato junto com o Sorrisal, você já estava com o prefeito fazendo esse pedido e até trazendo o rapaz aqui para nos tirar nossas dúvidas. Dá com papel na mão, mas Parabéns pela atitude. É assim que funciona o negócio. Precisamos de pessoas que têm atitude. Eu acredito que todos aqui são gratos à secretaria, porque até mesmo o que a gente ganhar vai nos ajudar. Certo? Muito obrigado. Valeu, obrigado. A pergunta maior que eu faço é o seguinte: claro que a gente quer melhoria nos espaços. Eu tenho um museu aqui, quem chegar, pega os objetos e leva embora, quiser roubar. Então, será que eu não estou vendo, por exemplo, que algum recurso desse poderia ser comprado com vidro? Sim, pensei. Mas o meu intuito maior nas perguntas eu acho que cada um aqui está pensando no próprio dinheiro. É isso que eu estou perguntando, entendeu? O dinheiro para cada um, como foi na Aldir Blanc, e não só
para os Vocês espaços. precisam, antes de qualquer coisa, entender o seguinte, eu estou tentando explicar, para entender se vocês estão entendendo. A gente não está trazendo, não sou nem eu estou trazendo nada. A lei, ela tem a perspectiva de fomentar uma política pública. O que é uma política pública? É algo permanente, constante e perene. A começo de tudo, todo mundo sabe que é permanente, constante e perene. Beleza. Então, não é um auxílio emergencial. Primeira questão. Quando você pensa em uma política pública, você vai ter que pensar na política pública. Por exemplo, um hospital. O hospital, ele tem serventia só para quem é doente? Não. Ele tem serventia para toda a população, porque você não sabe o dia que você está doente. Não é assim? Pronto. Então, uma política pública, ele tem que ter a dimensão de pensar no todo. Então, não é para pensar no posto de João, de José, de Pedro, de Luiz, de Miguel, de Maria. Não. Não é isso. E isso é importante que vocês compreendam, que vocês estão diante da possibilidade de eu dar um passo gigantesco para melhorar muito o fazer artístico de vocês. Depende de quem? De vocês. Primeira situação. Então não é nada para 2024. A execução, a conclusão da execução pode até vir a se dar em 2024, mas o recurso vai estar disponível em 2023. Como é que esse recurso vai ser aplicado? A gente está apresentando para vocês as possibilidades, as linhas de possibilidades, as quais o recurso pode ser aplicado. O colega meu falou sobre os dois rapazes lá que fazem um trabalho já com audiovisual. Eles podem ser contemplados pela lei? Claro, nada nos impede. Mas ele tem que fazer o curso e define a prefeitura juntamente com vocês. E eu acho que no frigir dos ovos, fazer um curso não é nada ruim, porque afinal de contas é um curso de 2, 3 anos. É algo que vai principalmente aprimorar mais e mais e mais o conhecimento de vocês. Então não há uma dificuldade que está se apresentando. Está se apresentando um espaço para que vocês consigam se qualificar. Beleza. Quanto é que vai ser recebido? Joia. A prefeitura vai definir os valores dos editais e os valores, tem aquela história. No plano de ação que a prefeitura vai enviar para o Ministério, tem lá. Ações, quais serão as ações? Beleza. Metas e objetivos. Meta, todo mundo sabe que ela sempre tem mais ou menos 3 dimensões. Uma leitura de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, se vocês fizerem, se a prefeitura, vamos supor que a prefeitura disponibilize um curso de formação para roteirista, cinegrafista, diretor de cinema, produtor, diretor, essas coisas. Vocês acham que o alunado da rede pública municipal daqui, que é boa de português, que é boa de história, que é boa de geografia, os estudantes que são sociólogos, historiadores, geógrafos, que é psicólogo, que tem toda uma gama de conteúdo que está guardado dentro de casa, que sabe redigir bem, não vai poder adquirir uma nova habilidade, um novo conhecimento, se inserir no mercado de trabalho com uma outra possibilidade? Claro que pode. Se vocês acharem que é simples pegar o recurso, não, a gente quer chegar em 100 mil, a gente vai pegar esses 100 mil e chegar, sei lá, 20, 30 mil, aquelas pessoas, os outros 70 mil, aplicar em espaço público. É uma decisão da gestão. Agora vejam que tudo tem consequência. É errado, é fora da lei? Não. Eu estou só colocando para vocês os cenários. Os cenários. Se vocês pensarem no fazer artístico de vocês daqui a 2, 3, 4, 5 anos, vocês vão ter que ter uma leitura. Hoje, amanhã e depois. Se você tiver uma leitura somente que assim, eu não sei se eu estou vivo amanhã. Então, se essa leitura lhe basta, infelizmente você também está contemplando a possibilidade do outro, porque o outro certamente também vai estar vivo. Então, pensar coletivamente é o ponto principal, é o ponto crucial nesse momento. Eu acho que é uma novidade para vocês, é uma novidade para o Brasil todo, não só para vocês. Aquela coisa de lidar com o recurso como auxílio emergencial, teve seu lado positivo? Teve, beleza. Mas teve muito compromisso? Não. Teve as entregas, as atividades, as coisas que foram feitas, beleza. Mas elas meio que ficaram naquele momento.
Seria bom que tivesse continuado no processo? Seria ou não seria? Seria. A gente tem possibilidade de dar continuidade no processo? Tem. Tá? A lei já está se oferecendo a você. O recurso está garantido. Imagina, para quem não tem nada, ter aproximadamente todo ano para investir na cultura dentro de Araruna em torno de R$200 mil. É ruim? Pronto. Mas é bom, fica em vez de jogar esse dinheiro na mão do povo? Não. Porque se você, por exemplo, eu pego o exemplo concreto lá de Alhandra, lá perto de pessoa. Teve uma situação lá que foi bem interessante. A gestão viabilizou, pronto, aconteceu com vocês aqui também. A gestão viabilizou vários cursos lá para o pessoal. E teve uma senhora que deu um testemunho recentemente que eu achei muito bacana. Ela disse, olha, antigamente eu vivia uma dificuldade danada. Eu comecei a fazer minhas peças, hoje em dia eu estou ganhando dinheiro, hoje em dia eu estou viabilizando minhas coisas, e hoje em dia, por conta daquela realidade lá de trás. Se o município tivesse chegado simplesmente e dado, sei lá, R$1.500, R$2.000 a ela estaria, aquele R$1.500 que ela ganhou naquele tempo, ela teria subido. E hoje, todo mês, ela está com o trabalho de fruto do suor dela, operacionalizando a coisa. Então, vocês vão mais ou menos entendendo, nascendo e compreendendo o porquê que é interessante que vocês entendam. O que significa continuidade? É aquela história, casamento é diferente de fica, né? Os compromissos são outros, não é assim? Pronto, é mais ou menos aquela história. O que a lei Paulo Gustavo e a Leopoldina está oferecendo para vocês é casamento. É casamento. No caso do recurso na mão do povo, a Audiblanc que é um filho. Exatamente. É a comparação exata. Vocês querem um filho ou um casamento? E pedindo um beijo, já aí já são casados. Mas tem casamento. Mas tem casamento no festa também, né? Só fica ou fica? Então, 2023, tem 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Beleza. 5 anos já garantido, né? Para quem não tem nada, a gente já tem um passinho considerável. Beleza. Agora é interessante que essa história desse passinho considerável que a gente vai dar, segundo o que o Ministério da Cultura afirma, terá uma outra situação. Qual é a outra situação? Segundo aquilo que o Ministério da Cultura aponta, teremos possibilidade de, provavelmente, até que eu fiz o segundo mandato, do primeiro mandato agora desse mandato. O grupo autónomo da cidade, ele tem essa necessidade, da inclusão de um trio para certo, os meninos que fazem parte do nosso grupo, né? Infelizmente teve alguns problemas que a gente teve que afastar, né? Se afastar. Mas enfim, essa junção seria importância. Também temos projetos também de curta-metragem, que a gente estava trabalhando com o Edvaldo, ainda algumas ideias, de fazer lá no Maquiné, na história do Barão da Baronesa, e do Chachado na Festa da Boca. Isso é um grupo folclórico que o município tem. Agora, por exemplo, no audiovisual, vocês imaginam duas situações. O que é que eu sou na vida? Eu estou aqui por conta da FAMUP, que o prefeito e o Hélio me convidaram para ir para cá, que a FAMUP é o quê? Federação das Associações do Município da Paraíba. Eu sou assessor técnico de lá. Isso é uma questão. Eu sou também membro do Conselho Estadual de Cultura. E também sou membro do Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba. Também tem uma empresa de consultoria e também tem uma produtora de filmes. Então, qual é a sugestão em relação à questão do audiovisual? A sugestão em relação à questão do audiovisual é que vocês tenham aquelas duas perspectivas, ou ficção ou documentário. Se vocês forem pensar em ficção, imagine que o custo que você vai ter de produção é no mínimo de 30% a 40% a mais do que um documentário. Só com um mínimo de raciocínio. Para vocês começarem a raciocinar. Aí o cara diz, por quê? Porque no documentário você precisa de ator? Não, na ficção não precisa. No documentário você vai ter que ter um vestuário, você vai ter que ter um cenário específico, você vai ter que ter todo um set de locação com especificidades que no documentário não precisa. Então já tem uma diferença gritante, de 30% a 40%
na ficção você tem. Então, o que vocês forem fazer, quem vai decidir que vai ser feito são vocês, juntamente com a gestão. Então, por exemplo, o meu papel aqui é jogar para vocês cenários, é jogar para vocês possibilidades. E ele também apresentando essas possibilidades, vocês compreendam aquilo que vai ser melhor. E entendendo principalmente dentro da lógica do curto, médio e longo tempo. Quando vocês imaginarem a aplicação dos recursos, é interessante que vocês pensem assim: esse recurso, X desse recurso, vai ser aplicado nisso. A gente vai poder usar isso em 2023, isso em 2024, isso em 2025. Então tem uma questão de continuidade. É como se, por exemplo, você tem sua casa, aquele negócio assim, diz, rapaz, eu queria fazer uma reforma da casa todinha. Eu tenho dinheiro para fazer a reforma da casa todinha do jeito que eu queria? Não. Mas eu tenho dinheiro para fazer a reforma do banheiro. Então é aquela coisa, equipamentos permanentes. Coisas que vão servir para vocês hoje, amanhã e depois. E é tão bom, porque vocês acabam tendo a compreensão de que o equipamento não é meu, mas é de todos nós. E que é importante que vocês também compreendam que aquele equipamento que você adquirir, ele precisa ter o cuidado, o carinho e a atenção e a fiscalização de todos. Porque não é de José, nem de Tiago, nem de João, é de toda a comunidade, é toda a sociedade araruna. Não é nem só do segmentalismo, é muito mais do que do segmentalismo. Então, digamos que eles compreenderam que é possível trabalhar em conjunto, um grupo de músicos, de dançarinos, artesãos, enfim. Então, no caso, eles precisariam, para poder fazer esse audiovisual, junto com a instituição dada pelo município, de talvez uma empresa que direcione e contribua com eles nisso. É assim? Pode ser assim. Aí, no caso, o recurso específico seria dividido entre a produtora e eles. Bem, o normal é que seja feito assim. Isso é o normal. Mas, por exemplo, o município quer fomentar o audiovisual aqui dentro. Beleza, ele pode negar. Mas aquela velha historinha. É bom fomentar o recurso, mas de uma maneira que ele consiga ser autorizado. Se o município quiser, por exemplo, chegar e contratar uma empresa X qualquer para ministrar cursos sobre cenografia, sobre produção audiovisual, sobre isso, aquilo, pode. Que entra aqui no artigo de capacitação. Jóia. Aí ele chega e diz assim, olha, depois nós vamos realizar 10 documentários, cada um R$10.000, que vão ser executados por grupos que participaram desse espaço. Pode. Entendeu? Aí aquela velha história, o município vai ter no edital, vai ter o recebimento do recurso, vai. Aplica-se impostos, aplica-se. Se for pessoa física, o imposto é bem maior do que se for pessoa jurídica. Quem vai receber o recurso, ele se torna o responsável também pela entrega prevista. Então, esse detalhe também precisa ficar claro. Joãozinho recebeu R$10.000 para produzir um audiovisual de uma pedra da boca, ele se reuniu mais com um grupo de X pessoas. Para começo de história, então, portanto, não ter sonho, não viajar da ideia. Quando eu digo fazer curso, é porque é assim. Você vai poder fazer uma edição de vídeo de qualidade. Existem vários editores gratuitos. Uma edição de áudio de qualidade, uma edição de vídeo de qualidade. Vai conseguir ter dicas de cinema para produzir com técnica que talvez a pessoa não tenha hoje. E não ter a ilusão também de você achar que vai botar R$10.000 no bolso, R$10.000 vai ser a solução. R$10.000 hoje em dia praticamente tem nenhuma moto. Na realidade, esse projeto está vindo para a gente criar formas de continuar a se manter sozinho. Exatamente. A lógica não é auxílio emergencial para ninguém. A lógica é fomentar, não é manter. Quem mantém a gente é Deus, e pai e mãe. Por exemplo, o mercado cultural. No mercado cultural, quando a gente vem ensaiar aqui, se apresentar com o grupo, e quando vem se apresentar, tem que pegar uma caixa de um lugar e de outro. Eu não estou falando somente no grupo de dança, estou falando no geral. Todas as vezes que existe apresentação, Se ele precisasse de um data show que ele ia ter. Pronto, tem que se contratar um som, né, para trazer para cá. Quer dizer, poderia. Esse recurso podia ser adquirido. Com esse recurso podia ser adquirido, isso aí pode. Aí você diz assim, mas se a gente adquirir, isso é um equipamento desse aí, vamos supor que os equipamentos vão custar, sei lá, R$30.000 na exposição.
Aí você diz assim, caramba, 30 mil é muito, beleza. Adquire com 15. Você adquire 15 e no segundo semestre tem aula de plano, o restante todos os 15. Então é aquela coisa, é como você imaginasse, você não vai estar fazendo um bico. A lei aula de plano foi um bico, foi o FICA. Agora a gente está falando de um emprego público federal, na Receita Federal, para ser auditor fiscal, é contínuo. Pense, é o sonho, né? Tem que sonhar. Né? Então você tem que pensar na lógica do curto, médio e longo prazo, para não ficar numa coisa só pensando assim, eita, quanto é que eu vou receber, quanto é que eu vou receber, quanto é que eu... O importante que você vai receber, vai. Mas se você ficar focado só nessa lógica, quanto eu vou receber, quanto eu vou receber, quanto eu vou receber, você vai perder a oportunidade de compreender o processo do seu mapa. Então, gente, eu acho que vocês saem daqui com a perspectiva de que não é auxílio emergencial. A gente está apresentando para vocês uma política pública permanente. Por exemplo, vocês já quebraram de algumas coisas, vocês não conseguem, às vezes, a gente dar conta da importância. Entre si, o que poderá ser executado, não precisa ficar desesperados por isso. Quanto mais lógica vocês usarem, melhor. E quando vocês apresentarem, enquanto gestão, vai tentar aplicar os editais de uma maneira que possa estar dentro da lei e poder atender os artistas, certo? Conte com isso, como sempre puder. Certo? Um abraço, faça uma boa retorno para